morre não. Tem gente que diz, vaso ruim é difícil de quebrar. Os bons também, irmão, depende de Deus. Deus é bom. Agora, quando o vaso ruim quebra, meu irmão, tem que ser não. Quando Deus abandona, já é. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, irmão, de provisão. As prudentes, além da vasilha cheia de óleo, ela tinha uma outra vasilha de reserva. Esse azeite pode acabar, tem que ter mais azeite. Irmão, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo com a reserva. Não pode faltar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Um corpo que não tem o Espírito é o que, irmão? Morto. A vida de Cristo está em nós pelo Espírito Santo. É horrível quando o Espírito Santo sai de uma pessoa. Davi, depois de pecar, ele disse: ó Deus, eu te imploro, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu estou morto. Sem o Espírito do Senhor, o crente não faz nada. Eu não faço nada, você não faz nada. A humanidade sem Deus, irmão, não é nada. Mas Deus sem a humanidade continua sendo Deus todo-poderoso e perfeito. Nós é que precisamos dele. Como obter essa provisão? Como obter essa provisão? Onde comprar esse azeite? A instrução das prudentes para as imprudentes é: vai comprar. Vai comprar, porque ela viu, o negócio está pegando. O noivo vem aí, nosso azeite está acabando. E as prudentes dizem: rapaz, você vai ter que comprar. Eu não vou dar você não, porque daqui a pouco falta para mim. Nem eu, nem você. Alguém tem que ficar aqui para esperar o noivo. Então elas foram comprar. Então, irmão, a gente não pode fazer as coisas na última hora. Tem crente que vive de maneira imprudente, só faz as coisas na última hora. Deixa eu juntar 3 recibos de luz. Não, eu vou pagar. Não senti de pagar hoje. Não senti de pagar hoje esse recibo. Aí, rapaz, hoje é o último dia de vencimento. Se eu não pagar, vai cortar. Aí vai pro ponto para pegar o ônibus. Aí dá horário, o banco fecha. Tem que pagar, tem que pagar. Pelo amor de Deus. Ele chega em casa, tá tudo escuro. O que é isso? Cortar essa energia. Deixou para pagar no último dia. Não? Hein? Coisa do diabo, perseguição, satanás. Só porque eu sou crente. Não, porque eu sou imprudente. Irmão, eu estou vendo a hora do diabo se dirigir até o OAB para constituir um advogado para processar os crentes por danos morais. Porque tudo que o crente faz errado foi o diabo já não aguenta mais. O diabo diz: não é possível, tem que procurar um advogado. Porque tudo isso faz errado, isso que é o diabo. Ninguém assume nada de errado, rapaz. Quem é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ninguém nunca faz nada de errado. Sempre é o diabo. Onde comprar azeite? Atos 2, de 1 a 4. É um lugar de comprar azeite, irmão. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repetidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E começaram a falar, ainda não acabou não, viu? Continua falando. É só Jesus querer batizar com o Espírito Santo que ele batiza. Porque quem batiza com o Espírito Santo não é o pastor. O pastor batiza nas águas batismais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. João Batista disse: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o fogo aqui nas línguas. Aleluia. Mas, irmãos, você sabe qual é o problema dos crentes? Quando Jesus
estava para subir ao céu. Quando Jesus estava para subir ao céu, quantos crentes tinha lá com ele? Aproximadamente uns 500. O que ele disse aos 500 foi a mesma coisa: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com poder, e ser-me-eis testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. 500 pessoas. Quantos perseveraram no cenáculo? 120. Veja aí uma proporção. Brincadeira, meu irmão? A maioria dos crentes não quer conta com oração. A maioria dos crentes não quer investir, buscar a presença de Deus. Como é que vai ser cheio do Espírito Santo? Não pode. Aí se enche das coisas da carne. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos administrando mal o nosso tempo, o tempo precioso de oração, o tempo precioso de leitura bíblica. Nós estamos na novela, nós estamos no Facebook. Eu não digo que você não use o Face, mas use a serviço do reino de Deus. Agora é o WhatsApp, né? E é site, não sei o quê. E a Bíblia fala sobre site. Quem primeiro falou sobre site foi a Bíblia. Sabia disso? Está escrito no livro de Gênesis. O Senhor falou com Abraão acerca de um site. Abraão, site da tua terra. Vai para a terra, que eu te mostrarei. Aí tem crente, oh, Deus falou do site aqui. Eu vou ficar no site conectado. Mas se conectando com... Tem gente falando com um estranho que não sabe quem é. Marca encontro com um cara, vai se encontrar com um estranho. Pelo amor de Deus, não vá não. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas não ouvem a voz dos estranhos. Não vá marcar encontro com um estranho, você não sabe quem é aquela pessoa. Às vezes a foto é de uma pessoa e na realidade é outra. Não vai, irmão. Teve um sobrinho de uma irmã nossa, marcou um encontro com um negócio de torcida organizada lá, negócio de me meteram a faca nele, quase o cara morre. Não vá nessa, o negócio de ficar preso, conectado nesse negócio. Eu quero estar conectado no Pai, conectado no Filho, e conectado no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! A honra e glória pertence ao Senhor Jesus. Jesus, essas palmas são para ti, Senhor. E se teu Espírito não me usar, não sai nada. A honra e a glória é para ti, meu Senhor. Aleluia. A alegria é minha, mas a glória é sua. Aleluia. Como diz o texto, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam, ó pai e irmã, Pedro, Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, que é irmão de Tiago. Eles já habitavam ali já. O crente que tinha compromisso morava na igreja, buscando a Deus. Tem gente que mora na frente da televisão. Vai acontecer um caso tremendo que me contaram. A irmã estava em casa, aí ela estava olhando, a igreja dava para ela ver assim, ia passando um capítulo da novela, ela estava no finalzinho. Eu não posso perder esse capítulo, o culto, ele fica aqui de olho na igreja, eu vou para lá, eu só assisti um pedacinho. Aí ficou assistindo a novela, né? Aí começou o culto aqui, fique mais, a cena agora vai ser melhor. E aí entrou pela oração, pela adoração, a irmã lá na novela. Presa na novela, processando, aí o pastor pregando. Daqui a pouco, pelo amor de Deus, nosso pai, terminou o culto, terminou a novela, a irmã viu uma voz dentro de casa. Ela estava sozinha. Eu gostei de você ter ficado. Continue ficando. Ela olhou. Já tinha desligado a televisão, ouvindo aquela voz. Quem é que quer que eu fique aqui e não vá para a igreja? É o diabo. A mulher
mulher abriu a porta, saiu correndo, foi atropelada. Foi no hospital. Lá no hospital ela sobreviveu, mandou chamar o pastor. Disse: pastor, conte isso na igreja que aconteceu comigo. Porque deve ter mais irmãos igual a mim, que não larga a televisão para vir para o culto. Deus me concedeu a graça de não morrer. Eu poderia ter morrido, pastor, prisioneira de uma novela. O finado ator Raul Cortez, ator, ele disse: eu não assisto novela, isso vicia. Eu não assisto, eu faço, eu ganho para isso, mas eu não assisto. Ele disse isso. Se ele está dizendo isso, irmão, imagine o Espírito Santo. O que é que vai dizer? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, nós precisamos buscar e temos que investir nessa busca do Senhor. É buscando que a gente recebe essa unção, essa graça. Você imagine um copo vazio. Para esse copo ser cheio, eu tive que pegar uma vasilha que tinha água e deixar ele na direção. Não posso botar aqui, senão derrama e não enche. Tem que estar aqui. Nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. É debaixo da mão do Senhor que o vaso é cheio. Não é uma coisa rápida, demora um tempo. Você tem que investir tempo buscando ao Senhor. Jesus disse: buscai, porque achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Não é isso? Lamentações 3 diz assim, 3:25: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor está perto de você, mas também está perto de voltar e levar a sua igreja. Amós 8:12: irão errantes de um mar até outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão, porque o Senhor terá levado a igreja. A igreja ministra a palavra de Deus ao mundo. Zacarias 8:12 diz: os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Aleluia, glória a Deus. Mateus 6:33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 7:7: pedi e dá-se-vos a buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Depois de procurar esse azeite, buscar essa reserva, chega o sono. Vocês estão com sono, irmão? Quem está cochilando aí, dá glória a Deus. Não tem ninguém cochilando. Tem gente que glória a Deus está cochilando, né? É porque até irmão que está cochilando, glória a Deus, né? Pentecostal, não dorme até já na unção. Aleluia. O irmão que gostava de dormir na igreja, a igreja está entrando naquele clube. Por coincidência, o nome dessa irmã, o apelido dela era Vivi. Não é sua mãe, não. Aí a igreja está cantando: vivifica tua igreja. Aí a irmã está lá cochilando. Quando vê, vivifica não, Vivi vai também. Não, vai, fica aí, dormindo na igreja, meu irmão. Fique ligada para você ir, Vivi. O sono é certo. Irmão, duas coisas nós temos que fazer na vida: escolha e morrer. São duas coisas que nós temos que fazer na vida. Todo dia você tem que fazer escolha, e todo dia também você tem que morrer. É mesmo, pastor? Jesus disse que todo dia nós somos como ovelha levado ao matadouro. Para que morrer? Nosso ego. Nosso ego tem que morrer. Quem mais atrapalha a obra de Deus não é o diabo, é o nosso ego. É o ego do homem. É por isso que tem tanta igreja na face da terra. E
tem um bocado de igreja abrindo, fruto de contenda de um pastor com o outro. Tem gente, irmão, que tem um olho grande, avarento. Quando vê a coisa prosperar, eu quero mais, eu vou rachar e pego uma barra para mim logo, pensando que a obra de Deus é feita assim, né? Não, meu irmão. A obra de Deus é assim, né? Apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo que fala, não é o homem que vai dizer, não, que eu vou fazer, vai acontecer. Misericórdia. Quando é o homem que fala, meu irmão, não dá certo. Pode crescer numericamente como for, mas não tem a base. E preste atenção, porque a Bíblia diz o seguinte, meu irmão, que a gente pode fazer uma obra e não ter galardão. Está escrito. Paulo diz, olha, eu lancei o fundamento, mas ninguém pode mudar o fundamento não, é Cristo. A igreja católica botou Pedro, está botando Maria. Pedro, quando Jesus disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está lá Petros. No grego é pedra de arremesso, é uma pedra pequena, não é uma pedra fundamento. Pedra fundamento é pedra, e essa pedra é Cristo. Ele é o fundamento. Quando foi que Jesus negou o Pai? Nunca. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e Jesus perdoou ele. E foi a bênção que foi, porque o Espírito Santo encheu a vida dele. Amém. Aleluia. Pedro morreu. Pedro foi crucificado várias vezes. Cada dia ele ia crucificando o ego até o dia de morrer de cabeça para baixo. Que ele não quis morrer de cabeça para cima. Ele disse, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Me botem de cabeça para baixo. Eu não sei se foi tão bom assim não, viu, irmão? Talvez ele tenha sofrido até mais. Eu não sei, só um médico para explicar aí. Aí na minha área, eu não vou entrar nessa seara, mas você ficar com sangue na cabeça, todo o sangue desce, né? Na cabeça. Não é brincadeira, não. Mas, meus amados, prestem bem atenção. A Bíblia diz que esse sono é certo. A gente vai morrer e vai fazer escolhas. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem morreu com o Senhor vai ressuscitar com o Senhor. Romanos 8,36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matador. Eu estava orando a Deus certa feita, para Deus matar meu ego, e passei uma experiência interessante. Saí para comprar o pão um dia de sábado. Quando eu cheguei, eu não tenho garagem, não tenho estacionamento, tinha um carro na minha vaga. Aí eu olhei assim, rapaz, quem é esse cara? Como é que o cara bota o carro no estacionamento dos outros? Aí o velho Antônio Teles, eu vou ressuscitar, o Adão Teles, né? E aí, Valentão, o que é que você vai fazer? Vou fechar ele, botei o carro lá, fechando ele, Adão Teles. Aí quando eu ia largar o carro lá, o Espírito Santo falou, rapaz, você sabe de quem é esse carro? Se o cara for Valentão, você vai sair na mão com ele? Você é crente. Você disse que queria que eu matasse seu ego. Isso é mesmo, mas não vou brigar com ele não. Então eu vou tirar o carro. Aí Cristoteles tomou a direção e aí botou a ré. Aí saí do carro. Quando eu olhei para dentro do carro, tinha uma camisa do Bahia no banco. Eu olhei assim. Tudo por amor de Jesus. Aí eu pensei, rapaz, meu pai gosta de fazer isso nos carros dele. Será que meu pai trocou de carro, rapaz? Não me avisou nem nada. Eu cheguei em casa, quem estava lá? Meu pai. Moral da história, se você não deixar o seu ego morrer, você briga com seu pai. Eterno. Está
pensando, ficou assim? Não. Domingo, no dia seguinte, fui para a escola bíblica dominical. Tive a primeira vitória, né? Quando eu voltei, tinha um carro lá, não era de meu pai não, de novo. Eu disse, não é possível, isso é uma provocação do inimigo. Está querendo futucar meu ego. Dessa vez minha esposa fez que nem a mulher de Jó. Você vai deixar isso assim, meu marido? Quantas providências? Tem um jeito nisso, ele não pode ficar no seu lugar. Eu disse, meu Jesus do céu. Agora minha mulher me empurrando por conflito. Eu disse, eu não vou não. Deixa lá. Eu cheguei da igreja agora, estou aqui no azeite, na unção. Foi tão boa a escola bíblica dominical, deixa lá, meu irmão. Minha filha, calma. Aí fui para casa. Vocês estão rindo, o negócio é sério, você precisa ver essa cara. Cheguei em casa, meu irmão, tomei um banho gostoso. Comi uma comida saborosa, minha mulher está cozinhando bem, só a glória de Deus. Olha, quando eu comecei a namorar com ela, ela não sabia fritar um ovo. Não sabia não. Hoje é a melhor cozinheira do planeta, é ela. É mesmo, a cozinha bem com a glória de Deus. Mas o começo foi difícil. Primeira vez que ela cozinhou, me convidou para ir lá almoçar na casa de minha sogra, meu irmão, quase eu morro afogado. Traga água! Mais água, traga um balde logo. Botou sal que quase me mata. Se eu fosse mais disso, estava morto. No outro domingo, não botou sal de olho, bota sal nessa comida. Até acertar o ponto, deu trabalho, mas hoje é uma bênção. Aí comi aquela comida gostosa. Ela estava pensando em tirar um cochilo quando aquela voz veio assim, vai olhar na janela. Mas o que eu vou olhar na janela? Assim, vai olhar na janela. Aí quando eu cheguei na janela, o cara tinha tirado o carro e disse, ah, senhor, você está me avisando para eu botar o carro no lugar. Valeu, senhor, obrigado. Precisou brigar com alguém? Conheci de novo, irmão. A luta do ego é assim. A gente não pode dar lugar ao diabo, não. Não está frito, rapaz. Aí ele volta comigo uma vez, eu fui levar. Ele volta lá. Ele estava lá conversando, os caras lá chegaram. Começaram a jogar laranja, não foi? Depois veio um, chutou o carro, eu soltei. Olhei. Chutou bem chutado. O Marivaldo foi embora, disse que o carregador nem chutar. Foi embora logo. Pai do Senhor. Embora. Eu vou procurar briga com ninguém, irmão. Eu sou de Deus. Sou PhD, pequeno homem de Deus. Começou a briga, eu vou embora. Não sei lutar nada. Não sei karatê, não sei boxe, não sei UFC, não sei jiu-jitsu, não sei capoeira, não sei nada. Só sei uma coisa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que bebe o livro. Isso é você. Aleluia. Isso é você. Glória a Deus. Aleluia. A honra e a glória é para ti, Jesus Cristo. Aleluia. O sono é certo, irmão, a gente vai ter que morrer. Muita gente já partiu, outros vão partir. Alguns vão morrer na fé, outros por causa da fé serão sacrificados por amor no Evangelho. É por isso que é importante de estar em comunhão com Deus. Porque o dia e a hora ninguém sabe que a gente vai morrer, irmão. Não é? Recentemente eu fui fazer um curso na Petrobras com um irmão em Cristo. Na volta, ele veio conversando comigo. Se eu estou me aposentando, eu vou pegar um dinheirão aí, rapaz. Vou abrir uma igreja grande. Né? O irmão fazendo projetos. Pouco tempo depois eu soube, o irmão morreu. Meu Deus, o irmão já foi. Que é a vida, né? A gente fazendo tantos planos. Já foi. Outro dia eu liguei para o pastor da Freire, que é meu casamento. Eu liguei para ele, sabe o que ele disse? Antônio Teres, rapaz, eu pensei que o senhor já tinha te levado, rapaz. Você foi meu, pastor. Não, eu estou aqui. Ele já é um senhor de idade. Aí meu irmão fez assim, se eu fosse você, eu dizia assim, eu pensei que eu tinha sido o senhor. Eu disse, não posso pagar na mesma moeda, não. Ainda mais que o cara é meu pastor. O pastor da Alfredo é meu professor. Aprendi muita coisa com aquele homem de Deus. É um mestre na palavra. Onde eu vou, eu honro o nome dele, porque homem de Deus mesmo ali.
Glória a Deus. Então, amados, estamos caminhando para o final. Colossenses 1, versículo 27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, se você deixar o Espírito Santo restaurar em você imagem e semelhança de Cristo, e você se torna uma pessoa parecida com Cristo, irmão, você brilha de uma maneira tremenda, e o mundo vê Cristo em você. E quando o mundo vê Cristo em você, a pessoa se converte. É isso que a pessoa precisa ver em nós, Cristo, num ato de amor, num ato de solidariedade, não só falando a palavra, mas vivendo a palavra. Precisamos viver a palavra de Deus. Se não for assim, irmão, a gente não consegue. Provérbio diz assim, estamos falando sobre escolha, né? Outra coisa que tem que fazer, que há um caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele são caminhos de morte. João 5,30, Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como eu ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então nós temos que ter muito cuidado com o crente, com a nossa vontade humana, e nossa vontade humana pode nos levar ao fracasso. A Bíblia diz que enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus. Alguns anos atrás, numa propaganda de carnaval, botaram uma música assim: deixa o coração mandar. Deixa não, meu irmão. É o coração enganoso. Deixa o Senhor Jesus mandar. Olha assim: Senhor, reina neste espírito que é teu, reine nesta alma que é tua, reine em cada célula deste corpo que é teu, porque o Senhor me comprou com o seu sangue, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu quero que venha o Rei de Deus, o Pai, e disse: o Filho Jesus Cristo, eu quero que o Senhor reine na minha vida, em tudo, em cada área. Eu quero que o Senhor mate meu ego, mesmo que eu sofra, mas eu quero que o Senhor mate meu ego. Agora eu quero Cristo vivo em mim, o Cristo ressurreto vivo em mim, aleluia. Eu quero ter uma força que ninguém tem, a força de amar. Jesus era mais forte do que Sansão, e nunca bateu em ninguém, mas ele venceu a morte, aleluia. Ele amou até o final, amou até seus inimigos. Ele é mais forte do que Sansão, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Irmãos, todas as 10 virgens dormiram. Existem 2 tipos de crente: o crente que já morreu preparado, e o crente que já morreu despreparado. O crente que está vivo, preparado, e o crente que está vivo, despreparado. O imprudente não pensa no futuro, não pensa nas promessas do Senhor, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a oração, não tem temor de Deus, faz o que dá na telha, vive pelo princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu escolho, eu decido, nem consulta a Deus para saber se Deus aprova ou não. Quebra a cara. O segredo da vitória do crente é depender de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sempre que ele ia para uma peleja, ele consultava ao Senhor: Senhor, o Senhor vai comigo? Eu vou ter vitória? Vá, eu sou contigo. Então vamos lá. Guerrear vencia. Teve um dia que ele ficou no palácio. Aí ele viu uma mulher muito bonita tomando banho nua. Ele não consultou a Deus: Senhor, eu posso pegar aquela mulher? A coisa é errada, a pessoa sabe, vai perguntar a Deus? Ele sabia que se ele fosse perguntar a Deus, dizer o que é ele: não adulterarás. Tem hora que a gente não quer perguntar, porque sabe que a verdade vai ser contra nós, não é? Aí ele não dependeu de Deus, fez o que a cabeça dele mandou, o coração mandou, quebrou a cara, sofreu mais do que a gente imagina. Qual era o pecado? Qual era o castigo do pecado de adultério em Israel naquela época? Morte por apedrejamento. Negativo. Deus fez severo.
Foi pior do que ele ter morrido. Ele tinha quantas esposas? 4. Deus disse: você adulterou escondido, não foi? Pois as suas 4 vão adulterar em público. Quem vai passar mais vergonha é você, Urias. Você mandou o exército recuar para Urias morrer, não foi? Por causa disso, a espada não se afastará da sua casa. Você fez uma coisa que me entristeceu. Eu disse. Quem foi que disse que Davi era um segundo o coração de Deus? Deus disse: eis aí um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você me decepcionou. Não que Deus não soubesse o que ele ia fazer. Deus sabia. Porque Deus é Deus. Deus é onisciente. E os seus planos não podem ser frustrados. Na verdade, Deus não se decepcionou, porque Deus sabia. Isso é uma força de expressão que eu estou usando. Deus já sabia de tudo. Mas ele decepcionou o povo que ouviu Deus falar acerca dele. Ele decepcionou o povo. A Deus ninguém consegue decepcionar, porque Deus já sabe de tudo. E ele sofreu muito, irmão. Sofreu muito. Teve uma filha estrupada. Teve um filho que se levantou contra ele para querer tornar o rei dele. Morreu pendurado pelos cabelos num carvalhar. O outro foi morto. Sofreu e não foi pouco. Talvez se ele tivesse morrido, ele sofresse menos. Mas Deus, na hora de punir, pune, meu irmão. Deus é Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Nós temos que consertar as coisas aqui na terra. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Tem que se reconciliar logo. Não é ficar deixando para depois, não, amanhã, não, se reconcilie logo. Não parta para a eternidade sem se reconciliar com Deus. Não parta para a eternidade sem entregar sua vida a Cristo, senão você pode ir para o inferno. Então, um grupo de crentes morre, preparado, outro despreparado. Um grupo de crentes está vivo, preparado, e outro despreparado. E lá vem o noivo. E ouve-se um grito. Não é? Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Que segredo é esse, irmão? O arrebatamento da igreja e a ressurreição dos que creem no Senhor. 1 Coríntios 15, 52. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Mas antes de tocar a 7ª trombeta, vão trocar quantas trombetas? 6. Mas o povo não está ouvindo tocar. Porque você não vai ouvir. Não é isso que você vai ouvir, não. É os sinais que a Bíblia aponta. Mas só vai perceber isso quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia. Quem não quer contar com a Bíblia não vai perceber nada. A igreja queria saber o dia do arrebatamento. Jesus disse: olha, eu não sei como. Os anjos também não sabem. Só quem sabe é meu Pai que está no céu. Então não vem para cá perguntar, não. Como homem não sabia, como Deus ele sabe. Mas ele deixou algo para indicar sinais para nós. Ele disse: olha, quando os ramos da figueira se renovam, já está próximo o verão, já está às portas. A figueira na Bíblia é a nação de Israel. Quando Deus ia trazer de todas as partes da terra para colocar de novo na terra prometida de Israel. Sabe quando foi que isso aconteceu? 1948. Israel voltou para a sua terra. E Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. É você agora olha a geração. Quanto tempo dura uma geração humana? No máximo 120 anos. No máximo. É difícil encontrar uma pessoa que consegue viver 120 anos, né? De vez em quando, achei alguém aqui com 116, 115. Esse conte de 1948 para cá, está bem pertinho de Jesus levar a igreja.
O dia, a hora, o ano, não sei, não me pergunto, mas está bem perto, mais perto do que a gente imagina. Irmãos, a vinda do Senhor é uma coisa certa e séria, que o mundo já está pensando com relação ao efeito do grande crescimento populacional. Você sabe por que em todos os países do mundo está sendo promulgada leis para aprovar o casamento gay? Porque precisa conter o crescimento da população. Os caras pensam, se aprovar o casamento gay, vai ser uma forma, politicamente falando, de conter o crescimento da população. Porque uma forma de você fazer com que a população não cresça é que o casal heterossexual ou não tenha relação ou use métodos anticoncepcionais que sempre falhem. O infalível é não ter relação. O casal que não tem relação nunca vai ter filho. Nunca. Não tem relação. Mas quem casa, o resto, quem casa quer casa e quer a casa lá. Quem casa quer a casa lá. Não tem esse negócio de não vou fazer não para não crescer a população. Não estou nem aí, meu irmão, eu quero ter meu filho. Quer ter um, quer ter dois, quer ter três, vai encher na terra, né? E a terra está transbordando de gente. Então, com a aprovação dessa lei, dá um freio no crescimento populacional. Isso aí tem estratégia política para conter. E os filhos que muitos homens e mulheres tiveram irresponsavelmente, joga nas costas dele, pô. Em vez de a gente ficar se batendo aqui, o Estado ficar se consumindo esse menino, larga na mão deles para ele cuidar. Pronto, já tem pai e tem mãe, então aí. Deus criou o sexo masculino e feminino, e o mundo está criando mais dois sexos, masculina e feminina. O mundo está criando mais dois sexos. Não é de Deus, é do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas temos que amar os homossexuais. Temos que acolhê-los e ajudá-los para eles encontrar Jesus. Não ter preconceito com eles. Porque são gente igual a nós, que precisa ser amada, respeitada. Mas o propósito de Deus não é que vivam assim. Mas o mundo está apoiando, está incentivando através da novela, através dos filmes. Até a propaganda de carro. Aquele programa do Vectra Hatch, era duas mulheres dando uma colada na outra. Quem lembra da propaganda? Era o Vectra Hatch, passava o Vectra Hatch voando, correndo, e duas mulheres se beijando na boca, meu Deus. E o carro vendeu muito pouco. Talvez por isso, foi um sinal da reprovação de Deus. Amados, ninguém sabe o dia que o Senhor vem, mas Ele vem. Como eu disse, os crentes não estão vindo em Apocalipse, nas 7 cartas, o Senhor repete a mesma coisa no final para cada igreja. Tem uma coisa que é comum a todas. A de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodicea, Filadélfia, todas. O Senhor diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Igrejas. O Espírito Santo fala às igrejas. Inclui católica, inclui verdade, inclui batista, inclui tradicional, inclui universal, inclui assembleia, casa da bênção, as igrejas. Mas por mais que se fale, parece que o povo está surdo. O Senhor disse, tem olhos, mas não vem. Tem ouvidos, mas não ouve. Coração endurecido. Se você ouve a palavra com o coração endurecido, como é que Deus vai lhe curar? Como é que Deus vai lhe restaurar? Mas aqueles irmãos que estiverem preparados, aleluia, vamos experimentar uma coisa maravilhosa. Cada texto o Senhor falou isso, cada igreja de Apocalipse. Aleluia.
nós somos advertidos pelo Senhor a não nos esquecer que Ele vem buscar a sua igreja, até no dia da ceia. 1 Coríntios 11:26 diz assim: porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Que Ele vem. E a cada ceia nós lembramos duas coisas: que Ele morreu por nós, mas que Ele vem restaurar o seu reino. Amém. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão avisa a hora que vai lhe roubar? Não. Assim também o Senhor não vai avisar a hora que Ele vem nos tirar aqui da terra. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Irmãos, o arrebatamento da igreja vai ser um sumiço de muita gente. E isso é uma das coisas também que os Estados Unidos, que foi um país colonizado pelos crentes, a Inglaterra, países que conhecem a palavra de Deus, sabem que vai dar um impacto na humanidade, vai subir muita gente. Então vai melhorar a qualidade de vida. Porque tem caminha de gente que não tem emprego para todo mundo, não tem comida para todo mundo, não tem casa para todo mundo. Eu percebo quanto é difícil. Então o sumiço dos crentes vai ser bom para eles. Eles vão entender que olha, agora temos mais espaço. Mais espaço, vai sumir muita gente. Mas tem um detalhe, meu irmão. Um detalhe muito importante. Essa mensagem está sendo desacreditada por muita gente. No ano 2000, muita gente ouviu mensagem que o mundo ia acabar. O mundo acabou? Não. Mas disseram que ia acabar. Se espalhou a notícia, correu o planeta e o mundo não se acabou. Se falou no bug do milênio que os computadores iam ficar doidos e tudo ia se desgovernar aqui na Terra. Não aconteceu isso. 20 de dezembro de 2012, Apocalipse Maia. Não aconteceu nada. Então muita gente também está pensando que a vinda de Jesus não vai acontecer nada, mas vai acontecer sim. Vai acontecer. Em 1918, um cidadão, pastor batista, foi exonerado do cargo porque estava pregando que ele sabia o dia que Jesus ia voltar. O ministério chamou e disse: rapaz, você está errado, você não pode falar isso. Jesus disse que ele, como homem, não sabia. Como é que você vai dizer que sabe, rapaz? Você é maior que Jesus? Olha o que a Bíblia diz aqui. Não, mas eu fiz o estudo da profecia de Daniel e eu sei. Então você vai ser exonerado, não queremos mais você no nosso ministério. Ele saiu e fundou a igreja. Isso em 1918. E ele começou a pregar: Jesus vai voltar, eu sei o dia, o povo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, vai. Mas ali foi uma mensagem sofismática, uma mistura de mentira com verdade, para dizer ao povo, para o povo depois descrer da volta de Jesus. Ele pregou por 25 anos. Quando chegou no dia que ele disse que Jesus ia voltar, aqueles que já tinham quase 100 mil pessoas, era chamada Igreja Adventista. Surgiu daí. Advento, a volta do Messias. Teve gente que saiu do emprego, vendeu o carro, ficou todo de branco em cima do telhado, esperando Jesus voltar. Estou aqui, Jesus, esperando, todo de branco. Jesus voltou. O cara desceu do telhado e falou: Guilherme, você não disse que Jesus ia voltar? Não, ele vai voltar, eu vou refazer os cálculos aqui, eu me enganei um pouquinho, mas ele vai voltar. É para o ano, eu me enganei por um ano, mas para o ano ele